Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manual da Insulina. Neste quadro eu mostro todas as ações, todas as características, todos os problemas, as doenças que o excesso de insulina pode causar. O meu nome é Alexandre Assunção e o assunto deste quinto episódio é: onde a resistência à insulina começa? A resistência à insulina é o principal problema, é o fator causador de inúmeras doenças. Por exemplo, diabetes, obesidade, pressão alta, vários tipos de câncer, doenças neurodegenerativas. No vídeo de hoje nós vamos saber como tudo isso começa. Você concorda que se você souber o que causa todas essas doenças, você pode fazer algo a respeito para prevenir, para evitar que aconteça? Este assunto é gigantesco e está diretamente relacionado com diabetes tipo 2. Então, sempre será um assunto aqui no canal, eu sempre vou falar. Eu vou falar de diversas maneiras, de formas diferentes, para que você entenda a importância dessa situação e o porquê você deveria tratar ela da melhor maneira possível. Como saber se eu tenho resistência à insulina? A maneira mais fácil e mais rápida é fazendo o exame. É este que está aparecendo aí na sua tela, o HOMAIR, avaliação do modelo homeostático da resistência à insulina. Basicamente, esse exame verifica a quantidade de insulina que o corpo precisa para lidar com a glicose. O quanto o pâncreas está se esforçando, o quanto ele tem que secretar de insulina para lidar com a glicose. O ideal é que o resultado do exame seja abaixo de 1. Se o resultado for acima de 2,5, 2,75, com certeza a pessoa tem resistência à insulina. Se você for procurar, você pode procurar, você vai ver que a resistência à insulina está por trás, está causando diversas doenças. Resistência à insulina está ligada, pode ser uma causador da doença de Parkinson, ataque do miocárdio, câncer, diversos tipos de câncer são causados pela resistência à insulina. Alzheimer, inclusive tem uma playlist aqui no canal exclusiva falando apenas sobre o Alzheimer, como começa a resistência à insulina no cérebro. É extremamente importante, tem todos os detalhes, o passo a passo como a resistência à insulina causa Alzheimer. Dá uma olhada depois. Doenças cardiovasculares também começam pela resistência à insulina. No primeiro episódio da série Diabetes ao começo, eu falei sobre doenças cardíacas e doenças cardiovasculares. Olha lá, também tem o passo a passo como isso pode acontecer. E claro, mortalidade. Resistência à insulina está diretamente ligada aos riscos de morte. Este assunto ele é tão importante, a resistência à insulina é algo tão importante que eu criei este quadro exclusivamente para falar sobre isso, sobre o excesso de insulina, sobre os efeitos do excesso de insulina no nosso corpo, na nossa saúde. O que causa a resistência à insulina? O que nós sabemos há bastante tempo é que quanto mais gordura visceral, abdominal a pessoa tiver, mais resistência à insulina ela tem. Observe esses gráficos, por exemplo. Os quadradinhos vermelhos indicam as pessoas obesas com bastante gordura abdominal acumulada. Os quadradinhos em amarelo, a pessoa obesa com pouca gordura abdominal. E o verde, a pessoa não obesa. No gráfico da esquerda é a glicose. Perceba que a pessoa que é obesa e tem bastante gordura acumulada, ela tem mais glicose no sangue. Depois vem a pessoa com menos quantidade de gordura acumulada e o verdinho, por fim, a pessoa que não é obesa tem menos níveis de glicose. O segundo gráfico é a quantidade de insulina. Quanto mais insulina a pessoa secreta, quem é? A pessoa obesa com maior quantidade de gordura. Embaixo é o tempo em minutos, então 180 minutos, 3 horas.
e insulina. Olha a quantidade de insulina que a pessoa obesa, com bastante gordura abdominal secreta. É muito acima do que as outras pessoas. Então, isso nós sabemos com certeza. Quanto mais gordura acumulada, mais resistência à insulina, mais insulina essa pessoa tem. Como explicar uma pessoa que não é obesa, não é gorda, mas tem uma péssima sensibilidade à insulina? Ou seja, ela é resistente à insulina. Tem uma explicação, claro, calma. Isso porque nós sabemos, a ciência já deixou claro que quanto maiores os adipócitos, mais resistência à insulina a pessoa vai ter. O que são adipócitos? Adipócitos são as células que armazenam gordura. Então, quanto mais gordura armazenada dentro dessas células, mais resistência à insulina a pessoa vai ter. E você sabe o que é interessante em tudo isso? Isso nós sabemos há bastante tempo. Desde 1968. Há mais de 50 anos. Na verdade, há 52 anos nós sabemos que quanto mais gordura acumulada dentro das células, mais resistência à insulina a pessoa tem. Os adipócitos eles podem se expandir. Eles podem chegar ao volume máximo de 8.000 vezes. E quanto mais gordura eles tiverem ali, mais resistência à insulina você vai ter. Acompanhe comigo este estudo aqui. Os adipócitos grandes são resistentes aos efeitos da insulina, levando a um elevado nível de ácidos graxos. Isso enche a capacidade dos adipócitos, pode refletir na falha do tecido adiposo de estocar a energia. Se o tecido adiposo não pode estar falhando em absorver, em armazenar essa gordura vai ir para os órgãos, fígado, para os músculos e para o pâncreas. Essa gordura que está sendo levada para outros órgãos, saindo do tecido adiposo com muita gordura e levando para os órgãos, isso acarreta em processos inflamatórios, prejudicando a sensibilidade à insulina em outros órgãos. Esse estudo foi feito entre 1974 e 1975. Pegou um grupo de mulheres, de 1.302 mulheres, e os pesquisadores eles acompanharam essas mulheres até 2001. E as mulheres que desenvolveram mais diabetes tipo 2 foi o grupo de mulheres que tinham os adipócitos maiores, que tinham mais adipócitos grandes na gordura abdominal. Em azul, para concluir, a quantidade e distribuição da gordura corporal em mulheres, o tamanho dos adipócitos subcutâneos, particularmente na região abdominal, prevê incidências de diabetes tipo 2. Ou seja, quanto maior os adipócitos na região abdominal, maiores as chances dessas mulheres desenvolver diabetes tipo 2. Foi o que aconteceu. Mas não é só isso não. Quanto maiores as células de gordura, mais triglicerídeos e menos HDL e menos sensibilidade à insulina. Em vermelho, a gordura visceral, o volume das células de gordura são correlacionadas positivamente com o aumento de triglicerídeos e insulina e negativamente com a sensibilidade à insulina e o HDL. HDL é o colesterol bom. Além disso, cria também o que? Níveis altos de inflamações e fibroses, que prevêem o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Qualquer problema metabólico, doença, a resistência à insulina vai estar por trás. Vai estar correlacionada com o tamanho das células de gordura, com os adipócitos. Por exemplo, digamos que você faça uma cirurgia bypass, resolva ou consiga emagrecer de qualquer maneira, não importa como, mas você emagreceu. Você vai reverter a diabetes tipo 2 e a resistência à insulina. Isso é verdade, Ale? Dá uma olhadinha neste estudo comigo. O limite do tamanho dos adipócitos importa. Link, a ligação com o risco
de diabetes tipo 2 e a melhora da resistência à insulina após a cirurgia bypass. Nesta pesquisa, 2 grupos de mulheres participaram. Um grupo da França e um da Alemanha. O grupo da França, a idade média das mulheres era de 42 anos, com o índice de massa corporal de 47,6 kg por metro quadrado, e o grupo da Alemanha, com idade média de 41,3 anos, e o índice de massa corporal 49,5 kg por metro quadrado. Ou seja, elas eram realmente obesas, estavam bastante acima do peso. Os pesquisadores fizeram acompanhamento até 6 meses após a cirurgia. Os pesquisadores investigaram a relação entre o volume dos adipócitos e o status das mulheres antes e depois da cirurgia com a diabetes tipo 2. A relação do tamanho do volume dos adipócitos e o risco de diabetes tipo 2. Em ambos os grupos, os adipócitos estavam maiores, largos. O risco de diabetes estava potencialmente aumentado, tanto na França quanto na Alemanha. As participantes que tinham o limite dos adipócitos menor tinham menos risco de desenvolver a diabetes tipo 2 após a cirurgia. A conclusão: o limite no volume dos adipócitos pode prever um aumento no risco para obesidade associada com a diabetes tipo 2. Perceba o seguinte: o importante não é em si apenas emagrecer. O importante é diminuir o tamanho, o volume dos adipócitos, das células de gordura. E o que essas células, o que os adipócitos podem fazer? Quais são as ações que essas células podem tomar? Conforme a pessoa vai engordando, vai aumentando o volume de gordura dos adipócitos, eles podem tomar basicamente 2 ações. A primeira chama-se hipertrofia dos adipócitos, onde as células estão cheias de gordura e simplesmente não querem mais receber nenhuma gordura nem glicose. Isso causa o quê? Processos inflamatórios. Altera o metabolismo da glicose e dos lipídios, e essas condições a longo prazo levam a diabetes, a câncer, por exemplo, câncer de cólon, de mama, de útero, pressão alta, doença do coração, doença cardiovascular, fígado gorduroso não alcoólico, síndrome de ovários policísticos. Isso para citar apenas algumas doenças. Um outro fator importante, uma outra ação que acontece quando os adipócitos têm hipertrofia é a diminuição na adiponectina. Nossa, que nome estranho, o que é isso, Ale? A adiponectina é um hormônio produzido no tecido adiposo, no tecido de gordura. Ela é importante porque ela ajuda na sensibilidade à insulina. Ou seja, quem tem diabetes tipo 2 precisa dela. O que mais acontece quando os adipócitos têm hipertrofia? Problema na circulação sanguínea, a oxigenação vai ser comprometida e conforme eles vão crescendo, o volume vai expandindo, vai acumulando mais e mais gordura, eles vão começar a morrer também. O sistema imunológico vai ser ativado. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, ele vai combater esse problema, essas mortes dos adipócitos. Só que o que acontece? O oxigênio está em falta, tem muita inflamação, vira uma bagunça. Como se tudo isso não bastasse, essas células grandes, os adipócitos cheios de gordura, prejudicam o GLUT4. O que é isso? É um transportador de glicose. Ele transporta, ele leva a glicose para o tecido muscular. Ou seja, a hipertrofia vai prejudicar a sensibilidade à insulina, vai alterar os níveis de glicose no sangue. Já a segunda ação que as células adiposas podem tomar, que os adipócitos podem tomar neste caso, chama-se hiperplasia adiposa. Calma, o nome é complicado, mas fica calmo. Neste caso, as células adiposas vão gerar mais células adiposas. Então essa é ruim nela, e quer dizer que eu vou engordar. Eu não quero isso. Não, calma, não é nada disso, calma. Essas células que são geradas são células menores, ou seja, tem menos capacidade de armazenar gordura.
Neste caso, os processos, as ações que acontecem na hiperplasia são benéficas, fazem bem ao nosso corpo e à nossa saúde. Por exemplo, melhora a sensibilidade à insulina, a adipogênese é regulada, este é o processo da formação de novas células de gordura, a adiponectina vai subir. Lembra que no processo anterior, na hipertrofia, ela diminui? Então, aqui ela vai subir, ela vai ajudar o corpo a melhorar a sensibilidade à insulina. A circulação sanguínea vai funcionar normalmente, vai ter oxigênio, vai ter menos inflamações, o sistema imunológico vai trabalhar normalmente, não vai ser sobrecarregado, não prejudica o trabalho, o transporte do GLUT4. Então, são processos benéficos que ajudam na sensibilidade à insulina e não há consequências, complicações metabólicas. Estas células de gordura são iguais? Não, não são. As células maiores são inflamatórias, causam doenças e o corpo precisa de muito mais insulina para manter essa gordura dentro dos adipócitos. Por outro lado, as células menores são sensíveis à ação da insulina e não causam todos os problemas que as maiores causam. É possível que duas pessoas com obesidade, uma com hiperplasia e outra com hipertrofia, tenham respostas diferentes. A segunda vai ser muito mais resistente à insulina e ter muito mais inflamações. Ela vai precisar de muito mais insulina para impedir que os adipócitos fiquem liberando gordura a toda hora. Os adipócitos têm um limite, eles não podem simplesmente se expandir infinitamente. A partir do momento que ele chega no limite, a pessoa começa a ter a resistência à insulina. Onde toda essa gordura é armazenada? Geralmente, o começo de armazenamento é na camada subcutânea, no tecido subcutâneo, ou hipoderme, ou também conhecido como a última camada da nossa pele. Após o subcutâneo ser preenchido, ficar cheio de gordura, ele começa a derramar, digamos assim, essa gordura para outras partes do corpo, outros órgãos, fígado, pâncreas, músculos, vasos sanguíneos. Com isso, cria-se problemas na camada endotelial. A camada endotelial é uma camada fininha que protege o interior das nossas artérias. Com isso, o fluxo sanguíneo tem alterações e o desenvolvimento da resistência à insulina é a consequência. E como esse processo ocorre? Eu acho que você consegue enxergar essa imagem e conseguir ler, mas se não conseguir ler, não tem problema, eu vou explicando certinho aqui. A gordura do tecido subcutâneo vai para o fígado e músculos e a partir daí, quando eles estiverem cheios, cria-se a resistência à insulina. Não é só isso, não é simples assim. Nesse caminho, neste processo, acontecem outros processos. Por exemplo, o aumento no nível de inflamações, aumento de citocina. As citocinas são responsáveis, por exemplo, pelas respostas imunológicas. Então lembra, as inflamações aumentaram, então as respostas imunológicas precisam aumentar também. Mas não acaba aí. O tecido subcutâneo, quando essa gordura enche, ela vai parar aonde? Na gordura visceral. Essa gordura visceral que está entre os órgãos ali. Essa gordura vai parar também no fígado, nos músculos e vai causar a resistência à insulina. Acontece da seguinte maneira, então, a gordura em excesso no tecido subcutâneo vai se espalhar para a gordura visceral, para os órgãos, vai criar inflamações e vai levar à resistência à insulina. Portland Press Clinical Science. O que é isso que você está vendo aí? Indivíduos com o peso normal que desenvolveram diabetes tipo 2. O limite de gordura pessoal. Isso significa o quanto a pessoa pode engordar até desenvolver diabetes tipo 2.
Este estudo foi feito no Reino Unido nas décadas de 70 e 80. A média do índice de massa corporal foi de 28 quilos por metro quadrado. Porém, inclusive, em um dos estudos, pessoas tiveram diabetes tipo 2 com o índice de massa corporal de 25 quilos por metro quadrado ou até menos. O emagrecimento, a perda de peso, é considerada para tratar indivíduos diabéticos e obesos, mas geralmente não é considerado para aqueles que têm o índice de massa corporal normal, dada as novas evidências das recentes casos de diabetes tipo 2, o quão cedo ela se desenvolve, ela pode ser revertida por uma substancial perda de peso. Isso é importante para explicar por que pessoas não obesas, sem sobrepeso, respondem a essa intervenção tão bem quanto os indivíduos obesos. Isso permite entender que o desenvolvimento de diabetes tipo 2 em pessoas não obesas e a remissão de diabetes após uma substancial perda de peso em pessoas que são obesas por definição. Ou seja, a pessoa não tem excesso de peso, mas tem diabetes por causa do volume das células adiposas. Esse estudo que eu acabei de te mostrar explica por que as pessoas magras por fora, explica por que as pessoas, seu peso normal, magras por fora, mas obesas por dentro. Significa que mesmo elas não tendo sobrepeso, a gordura visceral está no limite. Significa que elas são resistentes à insulina e têm diabetes tipo 2. Essa situação explica também, por exemplo, por que a China e a Índia, apesar de não terem epidemias de obesidade, lideram o ranking de diabetes tipo 2, porque o nível de resistência à insulina é alto. Para demonstrar o que é exatamente isso, como isso é possível, existe uma condição chamada lipodistrofia. Essa é uma condição em que a pessoa tem pouca, praticamente nenhuma gordura subcutânea, mas a gordura visceral é elevada. Essas pessoas têm, apesar de não ter sobrepeso, de não ser obesas, têm graus elevados de resistência à insulina e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 com lipodistrofia parcial dos membros, braços e pernas. Lipodistrofia, a síndrome da resistência à insulina severa. Olha só alguns exemplos. Você consegue perceber a gordura visceral, a gordura interna no primeiro caso. Olha só, não tem gordura nas pernas, mas tem muita gordura na barriga. No segundo caso, bastante gordura abdominal na parte da barriga e quase nada nas pernas. O terceiro caso já é o contrário, é muita gordura nas coxas. O quarto caso, olha só, muita gordura na barriga. Esse último caso parece bastante com, não sei se você já ouviu a seguinte frase: barriga de cerveja, que a pessoa tem o peso normal, mas só tem uma barriguinha. Pois é, na verdade, essa barriguinha pode estar carregando um exército de doenças, um exército de problemas metabólicos. E quais são as consequências desta situação? Fígado gorduroso não alcoólico, pancreatite, gangrena e doenças cardiovasculares. Resumo do que nós vimos até aqui. Espero que você consiga ver certinho, ler esse quadro que eu desenhei. Essas bolinhas em amarelo são as nossas células adiposas, que estão no tecido subcutâneo. As células de gordura, quando elas enchem, o armazenamento então diminui. Elas não conseguem mais armazenar gordura, então a capacidade dela de armazenar diminui. O que acontece? Ela manda essa gordura que não consegue mais armazenar para a gordura visceral. A gordura visceral também, depois que elas começam a encher, a capacidade de armazenamento dela diminui. Se elas não conseguem mais armazenar, elas enviam para o fígado. No fígado, essas bolinhas
em amarelo que estão... Tá, imagine que é o fígado, tá? Por favor, eu não sei desenhar, então imagine que seja o fígado. Então, essa gordura começa a ser armazenada no fígado. No fígado existem mais dois processos que acontecem. Um que a toxicidade aumenta e a gliconeogênese também aumenta. A gliconeogênese é a capacidade do corpo de criar gordura. O fígado começa a criar gorduras em excesso e isso leva à resistência à insulina. Este é o processo simples e básico, mas não acaba aí. Não é só isso que acontece. Meu Deus do céu, olha, que isso? Calma, não se assuste, eu já vou te explicar. A primeira parte do fígado eu acabei de explicar. A segunda parte acontece o seguinte: ao mesmo tempo que essa gordura está sendo criada pelo fígado e está em excesso na gordura visceral e subcutânea, ela é enviada também para os nossos músculos. Sim, para os nossos músculos. E o que acontece? Existem 4 processos básicos que acontecem. A ação da insulina diminui, a oxidação de gordura e da glicose também. Com isso, a toxicidade, as inflamações aumentam, a oxidação de gordura e glicose diminui e a ação da insulina também. O corpo ficou mais resistente. E tudo isso leva à resistência à insulina. Lembrando que em todo esse processo aí existem ácidos graxos livres a todo momento, em todo lugar. Existe bastante ácido graxo. Além disso, neste processo da gordura sendo enviada para o fígado e músculos, existe o aumento do LDL e também dos triglicerídeos. O fígado está produzindo mais gordura, então o LDL e os triglicerídeos vão subir. Eu sei que parece muita coisa, bastante coisa, mas eu acho que deu para entender bem, certo? A célula de gordura no tecido subcutâneo primeiro vai para a gordura visceral, fígado e músculos. Todo esse processo gera processos inflamatórios. O corpo produz mais gordura do que deveria. O armazenamento das células começa a diminuir. O LDL e os triglicerídeos aumentam e os ácidos graxos ficam livres a todo momento, por todo lugar. Todo esse processo causa a resistência à insulina. É assim que este modelo explica que a resistência à insulina é causada, é gerada no nosso tecido adiposo. Todos esses desenhos, esses esquemas no quadro aí que eu te mostrei, é para dizer o seguinte, que o corpo já está cheio. Ele não quer mais glicose nem gordura. E a quantidade de insulina não para de subir para tentar lidar com esses processos. Só que você tem resistência à insulina porque encheu as células de gordura. E onde tudo isso começou? Por que você encheu essas células? Se as células de gordura estão cheias de gordura, você deve parar de comer gordura, começar a fazer uma alimentação low fat, virar vegana, que aí não come mais gordura animal e tudo está certo. Ou quem sabe você simplesmente está comendo demais. Não, não é nada disso. Presta atenção. Implicações do controle de carboidratos na dieta. Um importante fator que contribuiu para a obesidade na moderna e também no desenvolvimento das nações foi a redução da oxidação de gordura e o aumento do metabolismo de carboidratos. Isso foi trazido pela mudança da preferência do corpo de usar os carboidratos ao invés da gordura, resultando no aumento do depósito de gordura no corpo. Ou seja, o problema é que o corpo parou de queimar a gordura que já está no corpo para começar a usar os carboidratos. Isso resulta no aumento do depósito de gordura corporal. Isso quer dizer que você encheu as células de gordura por causa da glicose. Se você come os carboidratos, você não queima a gordura, você armazena. E por que isso? Por que o corpo armazena a gordura e prefere os carboidratos? É o seguinte, é um processo bem simples e básico.
Porque quando você come esses carboidratos, a glicose no sangue sobe. Se a glicose ficar elevada no sangue, é prejudicial, é tóxica, faz mal. Então, o corpo precisa se livrar dela. Por isso, para de queimar gordura, deixa essa gordura trancada e vai se livrar dessa glicose que está em excesso no sangue. Ele não pode deixar essa glicose ali. Então, além disso, esses carboidratos, essa glicose, ela pode ser usada mais rápida também. Então, o corpo precisa se livrar dessa glicose o quanto antes. Deixa de queimar gordura e começa a usar os carboidratos e armazenar gordura. Então, este é o modelo que explica onde começa a resistência à insulina, pelo tecido adiposo, pelo tecido de gordura, pelas células de gordura, pelo excesso de gordura nos adipócitos. Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha gostado do vídeo, do conteúdo. Se teve dúvidas, escreva nos comentários aqui abaixo. Muito obrigado, forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.